Boa noite, tudo bem com vocês? Nós passamos agora, já faz quase um ano, né, Pastor Gerson? Com testemunhos. E não quer dizer que acabou, mas nós vamos agora, de vez em quando, fazer também uma mensagem puramente bíblica, tá? E, quem sabe, intercalado com, de vez em quando, alguns testemunhos também. Enfim, vocês viram, quem sabe, o título afixado lá embaixo, Isaías e os eventos finais, né? Então, como o assunto é assim de suma concentração e solenidade, vamos fazer mais uma oração rapidamente? Pai nosso que estás nos céus, nós queremos nos humilhar perante Ti e, nesse momento, pedir a iluminação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja nosso professor e nos guie a toda a verdade. Nós te agradecemos, elimine o mal daqui, que possamos nos concentrar e que as crianças também possam entender. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar com uma citação da senhora White sobre a importância dos eventos finais. Ela diz em Maranata 159, os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação. E o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Então, sábios para a salvação. Mais uma, onde ela diz em Vida e Ensinos. Entre os profetas de Israel salientam-se Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e tal, Ezequiel e Daniel, com palavras veementes exortavam o povo a que se apartassem de seus maus caminhos, assegurando-lhes que o Senhor os receberia com indulgência e abençoaria e os cuidaria em seu estado transviado. Alguns dos escritos desses profetas têm aplicação especial para o tempo em que vivemos. Olha só. Escreveram de coisas que deveriam acontecer, abre aspas, nos últimos dias, fecha aspas, e cita Isaías 2:2, ok? Então vamos começar com Isaías 2, onde a senhora White, a nossa profetisa para o tempo do fim, nos deu esta dica. Algumas dessas profecias têm aplicação especial para o tempo em que vivemos. Então ela cita Isaías 2:2, e o que diz aqui, ó? Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Então, aqui nessa primeira frase, nos últimos dias, é essa que está entre aspas na citação de Vida e Ensinos, tá? Eu não vou fazer aqui uma explicação agora para vocês, mastigadinho, o que significa isso, tá? Eu só vou, então, quem sabe você até queiram anotar a referência. Eu fiz isso com todo o Antigo Israel, o Antigo Testamento, especialmente a parte de profetas e profetas menores, maiores e menores. Eu peguei, assim, em português, por exemplo, a palavra Isaías 2, em Ellen White. Eu apertei Enter, né? Dá para pesquisar assim. Aí eu vi todas as vezes que ela citava Isaías 2. Muitas das vezes eram assim, referências teológicas, né? Por exemplo, o cuidado de Deus, a graça. Mas eu peguei as citações escatológicas e vi como é que ela mencionou. Porque às vezes está no fundo do baú, realmente, né? Jesus falou que o reino dos céus é como coisas que o pai de família pega, coisas novas e coisas velhas, né? E coisas do fundo do baú também. Isaías 2, tá? Então, tá aí a dica. E, para bom entendedor, o verso 3, então, vai ser uma continuação, tá? Marque aí na sua Bíblia, para que depois, em sua casa, você possa estar lendo com essa nova perspectiva. Então se o 2 fala dos tempos do fim, provavelmente o 3 também. Entenderam o raciocínio? Tá? Então, claro que eu vou ler mais citações aqui, sobre a luz que ela lança sobre esses versos. Por exemplo, então, lá no verso 10,
também se refere ao tempo do fim. Olha só, então temos um sanduíche aqui. Um verso fala do tempo do fim, o verso 2. E o 10 também? E o meio? O recheio? Provavelmente também, entendeu? Então, já podemos ler com outros olhos. Não lançá-lo na caçamba de entulhos como se fosse uma coisa... isso aqui foi para aquela época, Babilônia, sei lá o quê. Não. Tem aplicação especial para o tempo de hoje, tá? Verso 10, por exemplo, a Ellen White cita em Grande Conflito 638. Eu tenho aqui a citação do Grande Conflito. E ela diz assim, os profetas da Antiguidade disseram, isso aqui já vamos ver mais tarde, mas ela diz assim, naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata. Né? E aí depois o verso 10 diz, vai, entra nas rochas e esconde no pó, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade. Tá? Os olhos altivos serão humilhados e tal. Falando também, colocando esse verso no engaste profético do tempo do fim. Tá? Interessante. Vamos continuar, capítulo 2 ainda, no verso 20. Tá? Na verdade, isso aqui não é um sermão no sentido pleno da palavra, por eu não ter esse início, meio e fim. Eu vou dar para vocês referência para vocês mesmos estudarem. Não é melhor assim? Porque senão vai ser uma coisa mastigadinha para vocês e vocês vão acabar esquecendo. Mas se você marcar aí, ou pelo menos, depois vai estar no YouTube, esse sermão, depois, caso você não tenha caneta aí, vai poder assistir no youtube.com/Amiel Internacional, que vai ter lá essas referências, tá? Ou então peça para alguém. Isaías 2, nos versos 20 e 21, olha só o que a Ellen White diz em Patriarcas e Profetas, sobre esses dois versos, que fala sobre o quê? Naquele dia os homens vão lançar os morcegos, ou seja, vão desprezar totalmente as suas riquezas, as suas coisas de prata, de ouro, tudo que tem valor, e vão se meter pelas fendas das rochas. Olha só o que ela diz comentando isso. Comentando sobre o episódio que não puderam olhar para o rosto de Moisés, que estava tão brilhante, quanto menos poderão os transgressores olhar para o Filho de Deus quando ele aparecer. Né? E também diz, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, 169, Ellen White usou em um apelo de usar os nossos recursos, para a obra de Deus, enquanto há tempo, porque senão vai vir o dia em que isso aqui vai acontecer. Né? Também o verso 22, ela aplica aos pastores que agradam ao ouvido, com apelos emocionais, coisas assim. Tá? Isso aqui está em Testemunhos, volume 5, 301. Agora vamos ao capítulo 4. Isaías 4, sob o verso 2, temos aqui o título, O Reinado do Renovo do Senhor. Então, olha só, aqui, em Grande Conflito 4:8-5, ela diz que isso aqui vai se cumprir quando Jesus justifica os seus filhos que se arrependem e reclamam o sangue de Jesus no juízo investigativo. Ela diz... Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os que de Israel forem salvos. E também o verso 3, ela cita, em Grande Conflito 37, ao tempo do fim. E ela diz, ou aqui diz, né? Será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Que Jerusalém será que é esta? Como, Claude? Isso, somos nós. É isso que você falou, né? Somos nós. O Gálatas 3:29 diz, ora, os que são da fé são filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, nós somos o Israel de Deus e, mais especificamente, a Jerusalém. Jerusalém era a parte visível do povo de Deus. Tá? Tinha muralhas, era visível. Então, a nossa igreja é o povo de Deus visível. Também
tem outras ovelhas que fazem parte do Israel mais amplo, né? Que é o povo invisível, que são os que vão vir na hora 10ª, né? Assim como o povo de Israel tinha a nação de Israel, que às vezes não é visível a fronteira, talvez um rio, talvez uma fronteira invisível, mas Jerusalém é o povo visível de Deus. Então, vamos ler outra vez. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Os que ficarem em Jerusalém. Ficaram depois do quê, será? Para vocês pensarem, eu não vou falar aqui, para vocês pensarem, raciocinarem, e o Espírito Santo também vos vai conduzir a toda a verdade. No verso 4, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela. Será que nós temos culpa de sangue em nosso meio? Será que esse sangue é só sangue físico? São perguntas para nós refletirmos. Com o espírito de justiça e com o espírito purificador, e então ele vai fazer o quê, Deus? No futuro. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça de noite, né? Assim como Israel antigamente tinha uma coluna de nuvem bem assim espalhada para criar sombra do sol, né? No deserto, que é bem quente. E à noite, uma coluna de fogo. Essa nuvem se recolhia aparentemente. Assim também Deus vai criar uma nuvem simbólica aqui para aquecer durante o frio e dar sombra durante o calor. Os quais serão sombra contra o calor do dia, verso 6, e para refúgio contra o calor da noite. Em Grande Conflito 485, a Ellen White diz, quando pedimos perdão, é escrito perdão no livro da vida, mas é no tempo do refrigério que é apagado o relato. Sabiam? No livro da vida, quando você pede perdão, lá vai ser não apagado ainda, só escrito perdão. E no futuro, quando vier esse tempo do refrigério, a chuva serôdia, aí que vai ser apagado. Tá? Por quê? Porque o perdão ele pode ser revogado também. Como assim? Vocês lembram daquela parábola do rico incompassivo, do credor incompassivo? Que ele foi perdoado a grande soma de dívida, mas depois, já que ele não perdoou, não foi tocado por esse amor de Deus e não perdoou o seu próximo, Deus revogou o seu perdão. Lembram? Portanto, continua escrito, somente no tempo do refrigério é que é apagado esse relato. Mais um pensamento dela, da Ellen White, sobre esses versos. Patriarcas e Profetas 2:8-3 representa o cuidado de Deus por seu povo na última grande batalha com as forças do mal. Então, ela cita esses 2 versos, tá? Portanto, é aplicável. Mais uma citação em uma das mais belas e consoladoras passagens da profecia de Isaías, faz referência à coluna de nuvem e de fogo para representar o cuidado de Deus por seu povo na grande batalha do tempo do fim. Tá? CD 191, seja lá o que for essa abreviação. Ok, vamos avançar. Capítulo 6, 7, 8, não encontrei referência. O capítulo 9, 5, aqui se refere após o milênio. Ela diz isso em Grande Conflito 6:4-2. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimados e servirão como pasto de fogo. Ok? Isaías 13, capítulo 13. Aqui a profecia contra a Babilônia. Será que nós encontramos também uma Babilônia no tempo do fim? Portanto, aqui está o paralelismo, tá? Verso 6, uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem o Todo-Poderoso como assolação. Em Grande Conflito 6:3-8, ela diz, disseram os profetas da antiguidade ao contemplar em santíssima visão o dia de Deus. 2 pontos. Então, ela cita o verso 6,
o verso 13 também. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Tá? Também o verso 9. Eis que vem um dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. A Sra. White diz, o profeta Jeremias, prevendo esse tempo terrível, exclamou. Então, ela também cita o verso 9, o profeta Jeremias, será que é Isaías que ela quer dizer aqui, né? O verso 9, tá? E daí também o verso 13 e 14. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida, nós já lemos. Verso 14, cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Isso aqui também ela cita em Maranata, quando fala densas nuvens ainda cobrem o céu, contudo o sol de vez em quando aparece, ou seja, isso é mesmo na segunda vinda mesmo, tá? Na própria segunda vinda vai acontecer isso. Tipo assim, a gazela vai fugir. A gente pode, então, ter novos vislumbres de como vai ser os eventos finais, não é mesmo? Porque nós temos essa luz menor para iluminar a luz maior, para lançar a luz. É como se fosse uma lanterna, sabia que aqui também tem um aplicativo com lanterna? Imagina que isso aqui é uma lanterninha. Eu, à noite aqui, estou tateando, mas felizmente tem essa lanterna aqui e vou... agora eu consigo acender. Tudo bem, agora eu já não preciso mais dessa. Não que essa seja ruim, mas agora a luz maior está brilhando. Então, uma iluminando a outra, tá? Uma serve de chave, acho que é hermenêutica, né? A hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. E o pastor Adolfo, ele vai estar fazendo seu pós-doutorado, vai ser o primeiro pós-doutorando da Andrews, parece, nessa área de hermenêutica. E ele comentando comigo na sexta-feira passada, que a gente fez o pôr do sol junto, ele disse que alguns alunos chegam para ele dizendo, mas Ellen White não foi teóloga. Mas aí ele prova com A mais B para eles que Ellen White sim foi teóloga e muito mais do que isso. Porque se nós não podemos confiar na profecia de Deus para interpretar a Bíblia, então em quem podemos confiar? Eu confiaria muito menos num teólogo do que na profetisa, não é verdade? Então, o povo de Deus no tempo do fim vão ser aqueles que têm o testemunho de Jesus também. Não só aqueles que guardam os seus mandamentos, mas também que têm o testemunho de Jesus. Ou seja, não só aqueles que professam crer, mas aqueles que de fato usam isso e seguem também suas instruções. Não falam, isso aqui foram conselhos. São conselhos. Não. É a mensagem de Deus para nós hoje, tá? Continuando. Verso 7 do capítulo 14. Se refere depois ao tempo do fim, depois dos 1000 anos também, já agora descansa, está sossegada a terra, todos exultam de júbilo. Tá? Agora vamos ao capítulo 21. Esse é o tempo justo antes da segunda vinda. Esse é o tempo justo antes da segunda vinda, e a Sra. White cita isto em Grande Conflito 632. No capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia, ela fala assim, com ardente anseio o povo de Deus aguarda os sinais do rei vindouro. Ao serem consultadas as sentinelas, guarda, que houve de noite? Ou aqui diz, né? Guarda, que horas estamos da noite? Guarda a ver se muito falta para o dia amanhecer. Qual que é a resposta? Vem amanhã e também à noite. Que resposta estranha. Acho que isso nunca acontece de verdade. Vem amanhã, mas também vem à noite. Por que isso? Porque para alguns vai ser manhã e para outros à noite, né? É assim que eu interpreto. Brilha a luz das nuvens sobre o cume das montanhas. Então, isso aqui é um pouquinho antes de Jesus vir. A Sra. White diz que é à meia-noite que Deus liberta seu povo, não é? E também é interessante ver que num dos profetas diz que
o sol do meio-dia vai se converter em trevas. Agora pense só comigo. De um lado do planeta está a Senna White, ela escreveu nos Estados Unidos, e do outro, lá em Israel, escreveu que vai ser ao meio-dia. E aqui é a meia-noite. Faz sentido? Né? Aqui vai ser meio-dia e aqui meia-noite. Ou ao contrário. E no Brasil, vai ser que horas? Se for assim. Isso aqui, a lição da Escola Sabatina fez esse comentário, que a Senna White estava nos Estados Unidos e Israel de noite. Então eu concluo que no Brasil vai ser de madrugada. Vai ser talvez 3, 4 da manhã, que vai acontecer o libertamento mesmo, assim, tipo, o primeiro sinal vai ser que os ímpios vão estar quase caindo em cima de nós para matar, com faca ou com revólver, seja lá o que for, e aí tudo se escurece e aparece o arco-íris ao nosso redor, né? Daí começa a sequência final. Então isso, segundo essa interpretação, vai acontecer de madrugada aqui no Brasil, tá? Vamos continuar aqui em Isaías capítulo 21, nós já lemos o verso 11 e o verso 12. Aliás, isso aqui é muito profundo, essa questão aqui, profecia contra a Arábia, contra Jerusalém, isso aqui muito provavelmente também se aplica, tá? Mas eu ainda não descobri todas essas intrincações aqui. Mas, capítulo 24 agora. Capítulo 24. Fala sobre a segunda vinda, verso 1. Olha só, primeiro eu vou ler a citação da Senna White sobre isso, e aí depois, com essa ótica, vamos ler o verso bíblico. Ela diz assim, ó, numa citação aqui. Bom, deixa eu ler. Só colocando aqui a frase, depois dá para ver. A Bíblia somente dá-nos uma perspectiva correta dessas coisas. Ali estão reveladas as grandes cenas finais da história de nosso mundo. Outra vez, dá autoridade a essa interpretação de que realmente se aplica. Acontecimentos que já estão projetando suas sombras diante de si, fazendo o ruído de sua aproximação com que a terra trema e o coração dos homens desmaie de temor. Né? Então, ela cita muitos versos, Isaías 24, Joel, Jeremias, mas aqui está Isaías 24, 1, 5 e 8. Vamos ler, ó. O que diz aqui? Ó? Ela fala que isso se aplica ao tempo do fim. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. E se ela cita o verso 5 também, provavelmente o verso 2, 3 e 4 também se aplicam, não é verdade? Verso 5, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. E verso 8, cessou o folguedo dos tamboris. Que tambores será que são esses? Ou que baterias será que são essas? Acabou o ruído dos que se exultam, e descansou a alegria da harpa. Também o verso 3 cita, ela diz assim, ó, o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia de Daniel 11 atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falaram as profecias. Então ela cita Isaías 24, do 1 ao 8, inteiro. Isso aqui está em CI, Conselhos para a Igreja? Não. CI, CI, tá? Eu não sei qual que é a abreviação. Então, isso aqui tudo fala, a terra se murcha, tá, pranteia, enfim. Verso 20. Aqui no livro Desejado, 552, ela diz: quando vier novamente a terra, comoverá não só a terra, mas também todo o céu. Cita Hebreus 12, Isaías 24, 20, que é esse aqui. A Bíblia então diz: a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A linguagem que Deus usa, né? E a sua transgressão pesa sobre ela, e ela cairá e jamais se levantará.
Naquele dia o Senhor castigará os céus, as hostes celestiais. Deus vai castigar quem são as hostes celestiais? Os anjos maus, né? E os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Eu, quando criança, imaginava assim, não, mas se eu estiver perdido, eu vou entrar num buraco bem lá no fundo e fechar um cadeado. Lá tem uma coisa assim de cimento, acho que aí não vai acontecer nada, vai ter terremoto, mas... né? Só que a gente esquece que os anjos vão ter a comissão de destruir sobre a face da terra. Então o anjo, ele sabe onde é que nós estamos, ele vai lá. Então não tem esse negócio de sabedoria humana, é loucura para com Deus, né? Agora 25, verso 4. A Ellen White diz em Profetas Reis 3:7-2: a hora mais difícil da luta da igreja com os poderes do mal é a que imediatamente precede o dia de seu livramento final. Mas ninguém que confie em Deus precisa temer, pois quando o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, Deus será para a sua igreja como um refúgio contra a tempestade. E aí ela cita o verso 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Então ela citou isso aqui. Naqueles dias, unicamente aos justos é prometido o livramento. Tá? Então também é uma promessa. Isaías 25, verso 9, é óbvio, essa passagem é citada muitas vezes. Esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Essa frase nós vamos falar, os justos vão falar na hora em que vão ver a Deus voltando, né? 26, 20 e 21, ela diz, mencionando a grande bateria de textos escatológicos no livro Educação. Ela diz, no livro Educação tem um grande bloco escatológico. Então, ela também cita o verso 20 e 21, o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Tá? A angústia de Jacó está no capítulo 27, verso 5, tá? Grande conflito 619, a culpa de Jacó, que é o povo de Deus também, por isso que é a angústia de Jacó, né? Outro paralelo aqui, Jacó é Israel, e nós teremos o Israel do tempo do fim. 28:15, vocês estão aguentando ainda? Ou está muito difícil para digerir? Tá? Quem sabe vocês vão ter pesadelo essa noite? Não? Dá para fazer em 2 vezes, né? Ok, já deu horário. Ok, vamos então encerrando lentamente, porque realmente Isaías tem 66 capítulos, né? A Bíblia tem 66 livros. Então estamos mais ou menos na metade. Mas vamos ler mais essa aqui, pelo menos, tá? O profeta Isaías descreve a terrível ilusão que virá sobre os ímpios, levando-os a considerar-se seguros contra os juízos de Deus. Então cito o verso 15, que diz, fizemos aliança com a morte, com a lei fizemos acordo, né? Somos maçons de grau 33 e tal, mas eles acham que não vai chegar a eles, pobre engano. Então, só para encerrar, então, eu quero ler aqui uma citação da Ellen White, onde ela fala, em Grande Conflito 633, os olhos de Deus, vendo através dos séculos, fixaram-se na crise que seu povo deve enfrentar quando os poderes terrestres contra ele se dispuserem. Então, na introdução do Grande Conflito também diz isso, que esses relatos de toda a história do cristianismo, na verdade, diz que são tipo sombras daquela grande tribulação como jamais houve. Tá? Ela diz assim, aquilo que foi será, com exceção do que a luta vindoura se assinalará por uma intensidade terrível, tal como o mundo jamais testemunhou. Então, quando Deus fala assim, esses profetas que parecem obscuros,
Na verdade, isso aqui é um grande manual para nós sobrevivermos e nos tornarmos sábios para a salvação. Claro que isso não salva, mas isso nos pode nos tornar sábios para a salvação. Entenderam? Como Ellen White disse, tá? Os olhos de Deus, vendo através dos séculos, fixaram-se na crise que seu povo deve enfrentar quando os poderes terrestres contra ele, contra Deus, se dispuserem. Tá bom? Muito bem, boa noite. Muito obrigado pela música, louvado seja o Senhor. Com certeza esse tipo de louvor é aceitável a Deus, viu? Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele estava acostumado com estilos do Egito. E Miriam, às vezes, de uma forma ingênua, também usou de instrumentos e danças e coisas assim, mas a partir do momento em que Israel inaugurou o templo, definitivamente não se encontram mais referências a tambores ou danças no templo e coisas assim. Então, em nosso ministério, nós temos publicado materiais sobre a reforma de música também. Nós falamos sobre e reforma e muitas vezes pensamos só reforma alimentar, né? Mas é muito amplo, é todo estilo de vida, incluindo a música, tá? Reforma de música. O tema que nós estávamos estudando na semana passada, quarta-feira passada, foi Isaías de um ponto de vista profético. Diferente, e como eu já disse na vez passada, não estou fazendo aqui, que é a segunda metade hoje, um sermão elaborado com início, meio e fim, oratória, retórica. Pelo contrário, estamos estudando e lendo a Bíblia com comentários de Ellen White, tá bom? Vai ter muita Bíblia, pode até ser um pouquinho cansativo, mas isso aí é para correr atrás do prejuízo, porque nos últimos meio ano não foi usado tanto a Bíblia, foi mais testemunhos, né, Marileide? Então agora nós vamos correr atrás do prejuízo e ler bastante Bíblia. Tem um chá aqui de leitura, mas espero que vocês trouxeram alguma coisa para escrever, porque nós vamos ler algumas passagens que nós não estamos acostumados sobre o final dos tempos. Falando sobre os eventos finais, estamos acostumados a ler Mateus 24, né, o sol se escurecerá, o sermão do Olivete, e Apocalipse. Talvez Joel, uma passagenzinha lá que fala sobre que os jovens terão visões, mas no mais a gente não está acostumado, e eu também não até há um pouco tempo atrás, em ver em Isaías, em Jeremias, nos profetas menores, Ezequiel, tão obscuro às vezes, tesouros sobre o que vai acontecer no futuro. E o que nos dá o direito? A senhora White é uma luz menor, indicando algumas passagens. Só recapitulando rapidinho. O que eu fiz? Hoje em dia, para ler Ellen White é muito mais fácil com aplicativos de celular, você digita uma palavra. Quero ver quando que a senhora White fala sobre a palavra tal. E aparece todas as vezes, né? Então, eu fui colocando assim, Isaías 1, apertei Enter, então apareceu todas as referências que ela faz a Isaías 1. Muitas vezes, ela falava sobre que é uma promessa, algo espiritual e tal, mas algumas vezes ela falava sobre um contexto escatológico, no futuro, eventos finais. Então eu fui aqui e anotei na Bíblia, bem pequenininho, marquei aqui com uma cor certa, e nós vamos então ler juntos essas passagens no contexto dos eventos finais. Nós já lemos de Isaías 1 até o capítulo 24, mais ou menos. Então, abram sua Bíblia em Isaías 24, que a gente vai continuar a segunda metade, tá? Isaías 24. Então, uma citação da senhora White diz assim, Grande Conflito 634, diz assim, logo depois que ela citou Isaías 51 e tal, ela diz, os olhos de Deus, vendo através dos séculos, fixaram-se na crise que seu povo deve enfrentar quando os poderes terrestres contra ele se dispuserem. Tá? Mas vamos fazer uma rápida oração, como fizemos também da vez passada, para pedir a bênção de Deus, porque é um assunto muito importante. Senhor nosso Deus, por favor, esteja presente nesse momento. Dê-nos fluência, guie nossas mentes, Senhor, para verdades obscuras,
para coisas novas e velhas da tua verdade. Guia-nos, derrama o teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Olha só, a Senhora White também diz assim, alguns dos escritos desses profetas, que ela cita Ezequiel, os profetas maiores do Antigo Testamento, alguns desses escritos têm aplicação para o tempo em que vivemos. E quando que ela viveu? A Senhora White, a nossa última profetisa que nós tivemos. 1800, que ano que morreu? 1915. Para o tempo em que vivemos. Escreveram de coisas que deveriam acontecer nos últimos dias. Ela então cita últimos dias, que é uma referência de Isaías 2, falando nos últimos dias vai acontecer isso, isso e aquilo, tá? Então, sim, nós podemos ter essa autoridade para falar que se refere aos últimos dias. Isaías 24, 1 se refere à segunda vinda. Sim, Senhor, porque em Grande Conflito 657 diz isto. Quem quiser anotar depois pode conferir. E diz assim, eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote e ao servo e tal. No verso 3 diz, a terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. E o verso 4, versos 5 e 6 também, ela se refere à segunda vinda. Podem marcar aí, circular esses versos para ler mais tarde. E no verso 20, a Senhora White comenta, quando vier novamente a terra, comoverá não só a terra, senão também o céu. Então, diz verso 20 e 22. Nós já lemos isso quarta-feira passada ou não? Alguém que esteve aqui? Acho que não chegamos a esse capítulo aqui, né? Capítulo 24, verso 22, se aplica ao milênio. Durante o milênio, vai acontecer o verso 22. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Capítulo 25, verso 4. Olha só, a Senhora White diz, falando sobre esse verso, citando esse verso, ela diz, Profetas e Reis 3:7-2, a hora mais difícil da luta da igreja com os poderes do mal é a que imediatamente precede o dia de seu livramento final. Mas ninguém que confia em Deus precisa temer, pois quando o sopro dos opressores é como a tempestade que corta contra o muro, citou o verso 4, então Deus terá para a sua igreja como refúgio contra a tempestade. Tá? E depois também vai citar outra passagem. Capítulo 27. Eu acho que eu já citei o capítulo 26, verso 20 e 21, que também se aplica ao tempo do fim, Grande Conflito 634. E no 27, a angústia de Jacó. Tá? Nós já fizemos isso quarta-feira passada, agora eu lembrei. Vamos então pular para o 29. 29, verso 9. Capítulo 29, verso 22. Se aplica aqui, Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que redimiu Abraão. Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. A Senhora White aplica isso a um trabalho especial que será feito em prol dos judeus no final dos tempos. A minha esposa já participou muito de Bet Benei, que é uma sinagoga judaico-adventista para alcançar judeus lá em Campinas. No meu casamento, também fizemos ali algumas cerimônias simbólicas com o kippah e o talit, né? Para obter a bênção do pastor Siqueira. Foi até um pouco assim solene, bonito, as pessoas não conheciam, mas os judeus às vezes não conseguem ser alcançados por essa via e vai ser feito ainda uma obra, quem sabe vai ser por essa via sim. Ela fala em Atos Apóstolos
212. Na proclamação final do Evangelho, quando deve ser feito um trabalho especial pelas classes de pessoas até aqui negligenciadas, Deus espera que seus mensageiros tomem interesse especial pelo povo judeu. Então, ela cita o verso 22 até o 24. Interessante, né? Isaías 29, do 22 ao 24. Continuando, capítulo 30. Se houver alguma pergunta, pode interromper, tá? Algum comentário, alguma coisa que você também queira contribuir. Capítulo 30. O julgamento da Assíria. Ué, mas essa Assíria, que Assíria que é essa? Será que vai existir uma Assíria antitípica no final dos tempos? Olha só, o verso... eu vou começar com o verso que tem uma estrelinha aqui. Cadê a estrelinha? Aqui. É que tem vários comentários, né? Verso 28. Verso 28. Diz assim, ó. Comentando sobre esse verso, que nós já vamos ler. Escutem só o que a Ellen White fala, citando esse verso. A soberba da Síria e o cetro do Egito se retirará. Zacarias 10, 11. Isto é verdade de não somente com respeito às nações que se arregimentaram contra Deus nos tempos antigos, mas também em relação às nações de hoje que deixam de cumprir o divino propósito. No dia da recompensa final, quando o justo juiz de toda a terra há de peneirar as nações, é futuro ou passado? Ou presente? Futuro. Peneirar as nações, então ela cita o verso 28, aqui fala sobre peneirar as nações, ou seja, que vai acontecer. E os que têm sustentado a verdade for permitido entrar na cidade de Deus, as arcadas do céu vão tocar, né? Quando o sino toca, com os triunfantes cânticos dos remidos. Então, ela cita o verso 29 ao 32. Olha só, isso vai acontecer. Está no futuro. 29, vamos ler juntos. Um cântico haverá entre vós como na noite em que se celebra a festa santa, e a alegria do coração como a daquele que sai ao som da flauta para o monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua majestosa voz, e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestade e de pedra de saraiva. Porque a voz do Senhor será apavorada a Assíria, com a voz do Senhor, quando ele fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será ao som de tamboris e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Tudo isso aqui se aplica não somente à Síria de então, literal, como também às nações que a Ellen White cita aqui no tempo do fim. Tá? Também aqui ela diz, quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-lo. Com o fim de destruí-los. E também citando, então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento dos seus escolhidos. Diz o Senhor. Então, cita o verso 29 e 30 também. Isso aí está em Grande Conflito 635 e Profeta de Reis 188. Tá? Nós estamos lendo a Bíblia juntos, tá? Sem que eu faça muitas interpretações aqui, mas para nós nos alimentarmos direto da fonte aqui da Palavra de Deus. Ao capítulo 33, nós podemos virar a página aqui e nós vamos encontrar vários versos sobre qual é o título desse capítulo: a aflição e o livramento de Jerusalém. Ué, Jerusalém literal ou será que também tem um significado profético? Vamos ler como a Ellen White lança uma luz escatológica sobre esses versos. Ela diz, comentando o verso 14, ela fala assim, a hora mais difícil da luta da igreja com os poderes do mal é a que imediatamente precede o dia de seu livramento final. Naquele dia, unicamente aos justos é prometido o livramento. Então diz que o verso 14, aqui ela cita na íntegra: os pecadores em Sião se assombram,
o tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? E agora vem a resposta: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão e o que com um gesto de mão se recusa a aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Eu estava hoje ouvindo um sermão, e não vou falar de quem foi, mas a pessoa estava citando de quão mal o mundo já está, que a mãe não fez isso lá com seu filho, e depois só para mostrar que estamos nos tempos finais. Eu comecei a cantar uma outra coisa para não escutar a pessoa falando, porque para que isso vai me alimentar no quê? Diz aqui, que tampa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o que queria acontecer? Isso. Então, se eu estou ali sempre me informando de qual é a mais nova notícia, de que mal, de que coisa pior foi feita, o que está acontecendo com o meu amor, será? Tá? Pense nisso. O que tapa o ouvido para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. Eu acho que até Deus tem um pouquinho de humor, porque isso vai acontecer literalmente. As fortalezas das rochas serão nosso refúgio, as cavernas no tempo do fim. Né? Serão seu refúgio, e o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. É uma promessa para perseguição. Grande conflito, 626 e 629. Daí, no verso 20 também, ela comenta o seguinte, olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos verão Jerusalém. Quando Ellen White viu o povo de Deus caminhando rumo ao céu, ela viu em suas testas escrito assim, Deus, Nova Jerusalém. Estavam pensando na Nova Jerusalém. Habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Para quem gosta de armar barraca aqui, né? Verso 22. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. Ok, então tudo isso aqui sob o título A Aflição e o Livramento de Jerusalém. Então, qual é Jerusalém? A resposta está aqui, né? Deus, olhando através dos séculos, o seu olho estava fixado no tempo em que os poderes desse mundo estariam arregimentados contra eles. Em 34, verso 2, faz referência aos 1000 anos, após os 1000 anos, em Grande Conflito 672. A gente vai pular porque não é eventos finais no sentido assim da antes da volta de Jesus. E também o verso 4. Verso 4, sim. Aqui, sim, a senhora White diz: quando vier novamente a terra, comoverá não somente a terra, senão também o céu. Então, ela cita o verso 4. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então, isso aqui pode ser usado como complemento a Apocalipse, quando fala que viu o céu se enrolar como pergaminho, isso aqui está complementando. Vai acontecer os dois, aqui, é um paralelismo, né? Os dois eventos, quer dizer, um só evento nos dois lugares. Verso 8, Isaías 34, verso 8. Citando esse verso, a senhora White diz: e também as obras que na terra hão de ser queimadas, aí cita Malaquias 4:1 e 2 Pedro 3:10, a superfície da terra parece uma massa fundida, um vasto e fervente lago de fogo, é o tempo de juízo e perdição dos maus. Então ela cita o verso 8, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela causa de Sião. Tá? Então, isso aqui é após os 1000 anos. Agora, chegando para Isaías 40, nós temos
chamado Deutero-Isaías, que é a segunda metade, Consolai, Consolai, onde parece que Deus muda o tom, mas na verdade é uma nova sessão em que ele demonstra o seu amor eterno, né? 41, verso 17, é uma promessa para perseguição. Grande conflito, 6:2-9. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Pessoas que estão agora no norte do Iraque sendo perseguidas, estão sofrendo muito sede e fome também, mas muito calor está lá. E a comunidade internacional não se despertou muito, até para milhares de cristãos que são perseguidos lá. Mas ontem vi uma reportagem falando sobre isso, que eu só seleciono as coisas que me interessam nessa questão de geopolítica mundial, mas realmente lá estão acontecendo coisas que estão passando por necessidades assim. Para Deus, para nós, Deus promete que nossa língua não se secará de sede. É uma promessa que podemos reclamar. Tá bom? Isaías, vamos continuar aqui, 44, não tem nada que eu encontrei de uma forma escatológica. Isaías 49, também no contexto entre a angústia de Jacó e a segunda vinda, em grande conflito 6:2-6, ela cita o verso 14 e 15. Isaías 49, 14 e 15. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Agora, deixa eu ver, esse verso 25. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, então ela cita o verso 25. Ou, aliás, ela citou antes de falar isso, mas diz assim, mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão do valente e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Isaías 51, palavras de conforto para Sião. Palavras de conforto. Num próximo futuro, diz a senhora White, exigir-se-á que rendam obediência a decretos humanos para a violação da lei divina. Aqueles que se conservaram fiéis a Deus e ao dever serão traídos pelos pais, irmãos e parentes e amigos. Então ela muda de parágrafo e cita o verso 7, 8 e depois o verso 6. Vamos ler nessa ordem. Isaías 51, 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, a minha salvação para todas as gerações. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido. E os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. E o verso 11 é um pouco antes da segunda vinda. Ela cita o verso 11 até o 16 e o 21 até o 23. Quem sabe vocês podem marcar, como são muitos versículos, podem marcar para lerem depois. Está em grande conflito, 633. Isaías 51, 11 a 16 e 21, 633. Essa numeração talvez esteja diferindo um pouco da numeração oficial do livro, porque o aplicativo às vezes dá uma página diferente, tá? Só para caso você não encontre, também dá para procurar citando uma frase, assim, uma parte do que eu li, para achar a página correta. Então aqui ela fala assim, citando
qual verso? Verso 11 a 16. Ela fala assim, ó: o tempo de angústia é uma prova terrível. E também o 21 ao 23. Os olhos de Deus, vendo através dos séculos, fixaram-se na crise que o seu povo deve enfrentar quando os poderes terrestres se dispuserem contra eles. Também a mesma página que eu citei antes, tá? Isaías 53, sobre Jesus, a senhora White fala que nós deveríamos ler esse capítulo todo dia, né? Até tem uma música no site bibliamelodica.com.br com esse capítulo inteiro cantado, tá? Cantado na íntegra, assim, fielmente ao texto, para decorar. Eu já consegui decorar, graças a Deus. É muito bonito, porque assim fica durante o dia esse cântico, né, em nossa mente e atua como se fosse um repelente espiritual contra as tentações. Tem um verso bíblico em mente. Aqui é um capítulo inteiro, no caso, né? Isaías 54 está realmente cheio de palavras bonitas, mas a parte escatológica, deixa eu ver, isso, a parte escatológica está no verso 2 e 3, em que a Ellen White fala que isso vai se cumprir. Ela diz assim, ó, em Profetas e Reis 193. Olhando ainda para mais longe através dos séculos, a profecia contemplou o cumprimento literal dessas gloriosas promessas. Ó, literal. Viu os anunciadores das alegres novas saindo para os confins da terra, a toda tribo e povo. Ouviu o Senhor dizer à igreja evangélica. Aí ela cita Isaías 66, 12. Vamos dar um pulo rapidinho para lá? Ouviu Deus dizer à igreja evangélica, Isaías 66, verso 12. Ela fala assim: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. E ouviu a comissão da igreja evangélica está... ou seja, evangélica no sentido de cristã, né? Está no verso 2 e 3, ou seja, a aplicação moderna, Isaías 54, 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não impeças, alongue as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a tua direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que o povo... fará que se povoe as cidades assoladas. Possuir as nações, isso aí aparece em muitos lugares. Então, isso pode se aplicar também, tá? Só um parênteses aqui, ó. Quando a Ellen White cita um verso no contexto futuro, escatológico, para bom entendedor, os versos adjacentes, antes e depois, bem possivelmente também estão nesse contexto, tá? Então, isso pode abrir um novo leque, uma nova ótica aqui, uma nova dimensão para a leitura bíblica que outrora estava confinada a um montão de entulhos histórico, como se fosse uma coisa para a Síria, lá longe. Não, tá bom? Tem aplicação para o tempo de hoje e futuro também, muitas coisas. Vamos ao capítulo 56 agora. Ela diz, a senhora White diz, aqui se refere à obra de reforma a realizar-se nos últimos tempos. Será que já aconteceu? Será que essa é reforma só protestante? Enfim, o verso 8 indica que se aplica à era cristã. Ela diz isso. O verso 8 indica que se aplica à era cristã, fecha aspas. Grande Conflito 4, 5, 1. E aí, citando o verso 1 e 2, ela diz, logo há de haver perturbações por todo o mundo. Ela diz, logo vai haver. Então, ela viveu depois da era da Reforma Protestante. Com zelo e fervor tem que ser dada a mensagem, diz aí 51, 1. Vamos, 55, 1, voltando no capítulo. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E aí ela cita Isaías 56, 1 e 2. Lembre-se que ela disse,
Logo há de haver perturbações e com zelo e fervor tem que ser dada essa mensagem. Então ela cita o verso 1 e 2 de Isaías 56. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Tá? Então, o verso 6, isso confirma que se aplica à era cristã. Aliás, o verso 8 diz assim, ó, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Todo o capítulo 56 se aplica à era cristã. Tá? Isaías 58 é muito conhecido no Adventismo, é a nossa obra, a Sra. White cita muitas vezes como sendo a nossa obra, e nós não precisamos agora estar lendo ele. Todo o capítulo realmente se aplica à obra de reparar as brechas, que é a missão de nossa igreja também, né? Agora, o capítulo 60, já quase indo para o final de Isaías, 60, verso 1 ao 4, ela fala assim, ó, essas profecias de grande despertamento espiritual em tempos de espessas trevas estão sendo cumpridas hoje no progresso dos postos missionários. Tá? Então, ela cita aqui, desponte, resplandece, as trevas já vão sumindo e tal. Ela também diz, os últimos raios de luz misericordiosa, a última mensagem de misericórdia dada ao mundo é a revelação do caráter de amor de Deus. Então, ela cita o verso 1. Aqueles que se dispõem a encontrar o noivo, é dada esta mensagem. Está em Parábolas de Jesus, 415, 419 e 420. Tá? A Sra. White continua. Pela fé, os filhos de Deus, olhando para o tempo em que se cumprirá para com a sua igreja a promessa, eu te porei como... verso 15, né? Ela coloca o verso 15. Não é raro que a igreja militante seja chamada a sofrer prova e aflição, pois não é sem severo conflito que a igreja deverá triunfar. Pouco depois, ela cita, então, vários outros capítulos. É um emaranhado assim, de versos bíblicos que ela pula para outro capítulo, mas aqui vamos nos manter nesse capítulo aqui. Revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. Patriarcas e Reis, Profetas e Reis, 3, 7 e 2. Tá? Vamos avançar, porque realmente são muitos versos que não dá tempo de nós passarmos por tudo. Eu só achei interessante no capítulo 65, no verso 22, o pastor adventista chamado Walter Weith, ele faz uma aplicação, citando os planos da nova ordem mundial para com o tempo do fim, de redistribuir a riqueza do mundo, que aliás é uma coisa que o Papa Francisco também tem colocado muito na tecla, assim, batido nessa tecla, de redistribuição da riqueza do mundo. Já ouviram falar nisso ou não? Não? Perante a ONU, ele também foi lá falar com eles, insistindo sobre essa importância do socialismo, seja lá qual for o nome que eles dão a isso, mas de redistribuição. O princípio é esse. Se você tem 2 casas, você só precisa de uma. E a pessoa sem terra que está lá, ou sem teto, vai ter o direito de entrar na tua casa, invadir e morar lá. Sabia? É assim que vai funcionar a nova ordem mundial. Tá? Segundo essa palestra, que tem muitas referências, é a palestra número vídeo 21 da série Ataque Total. Finalzinho da segunda parte. Mas aí ele cita Isaías 65, verso 22, que fala assim, ó, que no céu não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Como se fosse uma alusão a esse trauma das pessoas aqui terem que ter passado por isso. Construiu para que outra pessoa habite.
Então Deus fala, isso não vai mais acontecer com você lá no céu. Tá? Estudem só o contexto aqui tudo para vocês verem. O título aqui é Novos Céus e Nova Terra. Então, último capítulo de Isaías, a felicidade eterna de Sião. Ela diz sobre o verso 12 especialmente. Ela fala assim, ó, já lemos isso, mas só para vocês refrescarem. Olhando ainda para mais longe, através dos séculos, o profeta contemplou o cumprimento literal dessas gloriosas promessas. Viu os anunciadores das alegres novas da salvação saindo para os confins da terra e tal, e tal, e tal. E aí cita o verso 12, a comissão evangélica, já lemos, tá? A comissão se amplia. Verso... daí continua. Jeová declarou ao profeta que ele enviará suas testemunhas às nações, a Tarsis, a Pul e Lude. Eu sempre, quando li isso aqui, eu tinha a suspeita de que isso aqui tem que se referir a alguma coisa no futuro, porque no verso 19, fala que Deus vai enviar às nações a sua mensagem. Geralmente, no último capítulo do Antigo Testamento, assim, desses aqui, Isaías, Ezequiel, muitas vezes é um final glorioso, assim, sobre o futuro, né? Então, eu pensei, que nações será que são essas? Tarsis, Pul, Lude, Javã? E aí, quem sabe, a gente não possa fazer uma aplicação literal. O país de Tarsis é esse país. Mas talvez seja mais uma forma assim. Tarsis tinha muitos navios, então muito comércio. Talvez seja o aspecto econômico, tá? Tubal e Javã, se a gente for ver a história, quem sabe mais financeiro, nesse sentido aqui, tá? Então, a Ellen White diz assim, Javã, até as ilhas do mar, longe. Quão suaves são sobre os montes aqueles que anunciam boas novas, tá? Enviaria suas testemunhas às nações. Então, isso aqui é uma profecia também sobre o futuro. E, verso 20, trarão todos seus irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor sobre cavalos, em liteiras sobre mulas e dromedários ao seu santo monte. E também deles tomaria alguns para sacerdotes e para levitas, tá? Isso é muito profundo. Levita, sacerdote aqui, no contexto do tempo do fim. Estudem, eu também não tenho tudo claro ainda, mas começamos a ver que tem uma dimensão mais profunda. A Bíblia é como se fosse um campo em que nós vamos caminhando e para o observador superficial parece baldio, mas é só para o pesquisador profundo que vai encontrar as gemas da verdade, tá? Que possamos... que isso possa ter sido assim como que um incentivo ao seu estudo, tá? Para que você possa estar estudando à luz também do livro Grande Conflito, tá? Porque realmente temos muita luz e nós seremos julgados pela luz que nós temos. Precisamos fazer, portanto, bom uso dela e tornar-nos sábios para a salvação. O conhecimento em si não nos salva, em saber como vai ser o futuro, mas pode nos tornar sábios para a salvação, para nos mantermos vigiando, para que quando o noivo vier, tenhamos azeite em nossas lâmpadas. Tá bom? Vamos ajoelhar, falar com Deus. Nosso Senhor, ajude-nos a reconhecermos a solenidade do tempo em que estamos. Nós não queremos ser contados como as virgens imprudentes. Senhor, desperta-nos para que possamos estar prontos, Senhor. E, na verdade, nós cantamos eis-nos prontos, mas queremos acrescentar, ajude-nos a nossa falta de prontidão. Por favor, Senhor, que possamos ter o Teu Espírito Santo. Se nós estamos falhando em algum lugar, Senhor, em pedir o Espírito Santo, Senhor, nós realmente temos muitas culpas em nossa igreja, nossa liderança, nossos membros, todos nós, Senhor, somos culpados de muitos pecados. Por favor, perdoa-nos, Senhor. Por favor, tenha misericórdia e afaste de nós esse opróbrio, Senhor, porque nós somos chamados pelo Teu nome. A Tua igreja é chamada pelo Teu nome. Por favor, tenha misericórdia e, por amor do Teu nome, opere, Senhor, mais uma vez, poderosamente, através de nós. Que possamos, nesse momento, voltar a casa e, abençoados por Ti, e abençoe também nosso estudo pessoal da Bíblia. Que possamos ter uma reforma devocional também.
Dê-nos ideias de como mudarmos, Senhor, nossos hábitos devocionais para que seja mais vivo, mais real, Senhor, a comunhão contigo. Dê-nos mais vontade para orarmos. Quem sabe convide-nos através de alguém, fale-nos, Senhor, por um meio ou outro, qual é o nosso dever, como podemos fazer para estarmos prontos. Muito obrigado por tuas bênçãos. Mais uma vez, escute cada pedido aqui que foi feito antes, em nome do Senhor Jesus. Amém.